Olá, bem-vindos a mais um Carta Capital Entrevista. Eu sou Sérgio Lírio e recebo aqui hoje os advogados Valfrido Varde Júnior e Rafael Valim, também são presidente e diretor do Instituto para a Reforma das Relações entre Estado e Empresa. E a gente vai discutir aqui um tema hoje que aparentemente também passa por eles, o IRI, que é a sigla do Instituto, é também uma ONG, mas isso não nos impede de fazer uma discussão, que é uma discussão que, na verdade, permeia aí, já está no ar há algum tempo para se fazer no Brasil, sobre a transparência das organizações não governamentais no Brasil, elas que, ao longo das últimas décadas, ganharam espaço, ganharam influência, conseguiram arregimentar dinheiro nacional e estrangeiro. Muitas são muito grandes hoje, têm uma grande força, uma grande influência em vários setores, atuam em vários setores. Então, a gente vai discutir hoje por que é necessário ter um debate sobre a transparência das ONGs, como elas funcionam, quem financia, por quê, e como, na verdade, deveria ser organizado essa discussão, ser regulamentada a atuação das ONGs no Brasil. Então, vamos lá, gente. Assim, eu vou, obviamente, começar com essa questão mais genérica. Por que Valfrido e Valim, por que vocês e o IRI resolveram, então, abrir essa discussão no Brasil? Por que é necessário discutir a transparência do financiamento das organizações não governamentais no Brasil e o na verdade, qual seria o caminho, né? Qual a discussão, a legislação, o ponto de partida para que se garanta essa transparência das ONGs. Bom, esse é um tema, Sérgio e espectadores da Carta, que é muito caro ao IRI, né? O IRI, basicamente, nasce de uma reflexão sobre as relações e interações entre Estado e empresa, ou seja, setor público e privado, sobretudo a partir de uma visão das patologias das relações público-privadas. E quando nós falamos de transparência de financiamento de ONG, nós estamos falando de uma questão muito maior, que é a questão do lobbying. Basicamente, nós estamos falando da sociedade civil fazendo pressão sobre o Estado, sobre os governos, sobre os agentes públicos. E esse é um tema que, por excelência, preocupa o IRI. É parte do objeto, do núcleo duro de reflexões do IRI. É absolutamente indispensável, numa democracia, que nós saibamos quais são as forças que interagem para determinar decisões políticas e decisões governamentais. Não me parece algo surpreendente que nós queiramos discutir quem financia as ONGs e por que financia. Sobretudo quando quem financia são nações estrangeiras, interesses estrangeiros. Não estamos dizendo que interesses de nações estrangeiras não possam ter lugar no Brasil. É natural que tenham. Mas é indispensável que nós saibamos quais são esses interesses, quais são seus instrumentos, né? E, eventualmente, que protejamos o interesse nacional quando ele vier a colidir com esses interesses. Me parece algo absolutamente óbvio. Não sei se fui claro, tenho certeza de que o professor Valim vai remendar os meus equívocos. É isso mesmo, e a ideia, em rigor, Sérgio, não é nenhuma novidade, é uma mera tradução se a gente passar os olhos na Constituição Federal, a Constituição tem uma grande preocupação com a proteção da soberania nacional. Um dos princípios que regem, por exemplo, as relações internacionais no Brasil é o princípio de não intervenção. Então, entre outros dispositivos constitucionais. Ou seja, há uma necessidade de se proteger a soberania nacional, se proteger os interesses nacionais, e a transparência é a forma menos gravosa de proteção da soberania. Não é que o que nós estamos propondo aqui é que se proíba o financiamento estrangeiro de ONGs no Brasil ou algo do gênero. Não.
é a mera transparência dessas, ou de organizações estrangeiras que atuem no Brasil, ou de organizações brasileiras que recebam recursos estrangeiros. Ou seja, é a transparência que, como todos nós sabemos, é um instrumento fundamental para que a gente alcance, entre outras coisas, um lobby, uma atuação do lobby aqui bem entendida, não como sinônimo de corrupção, mas como exercício de influência sobre um decisor, sobre alguém que decide, né, um decisor público, no caso, para que isso seja feito de uma maneira em acordo ou em sintonia com a ordem jurídica brasileira. Nós não estamos inventando nada aqui. Eu queria justamente saber assim, tem algum país ou alguma legislação que inspire onde é que é regulado e por que as ONGs são reguladas nesses países específicos que inspiram essa iniciativa? Se nós formos olhar como o lobby é regulado nos Estados Unidos, ele é regulado por 4 peças legislativas. As leis que regulam o financiamento de campanha, basicamente o autofinanciamento, o financiamento pelos PACs e Super PACs, né, os Political Action Committees, e o financiamento de pessoa física. Tem a lei de lobby, basicamente, que regula a interação entre agentes do lobby, do mercado de lobby, da indústria de lobby e os agentes públicos. Tem o Gifts Act, que regula, basicamente, é uma espécie de lei Bilac-Pinto, lá, que regula quais são os presentes, o limite de bonificação e presentes que a iniciativa privada pode dar a agentes públicos. Né? Em quarto lugar, uma espécie de costela da Lei de Segurança Nacional que submete à ampla transparência todas as interações entre governos estrangeiros ou empresas estrangeiras e lobistas americanos para fim da afirmação e concreção de interesses estrangeiros, interesses políticos estrangeiros nos Estados Unidos. Por uma razão muito óbvia. Muito óbvia. Os Estados Unidos da América do Norte têm interesse em saber o que é que nações estrangeiras desejam no seu território, dos seus políticos, dos seus agentes públicos, para identificar eventual colidência de interesses estrangeiros e interesses americanos. É uma questão muito solar, muito evidente. E não basta acreditar, não basta perguntar qual é o seu interesse nos Estados Unidos. A lei nos Estados Unidos exige transparência de comunicação, ou seja, todos os e-mails, todos os WhatsApp, todas as comunicações entre governos estrangeiros e os lobistas por eles contratados têm de se submeter a um princípio da máxima transparência. Basicamente para que a burocracia de Estado norte-americana compreenda e interprete qual é o interesse em questão. Se nós não tivermos, nós já não temos um serviço de inteligência minimamente organizado no Brasil, que seja capaz de proteger a infiltração de interesses colidentes estrangeiros dentro dos meandros da burocracia e da administração pública. Nós não temos capacidade de identificar quais são os interesses em jogo, por exemplo, no parlamento federal, estadual e municipal, porque nós não temos uma regulação de financiamento de campanha, sobretudo de financiamento empresarial de campanha. Aliás, o Supremo Tribunal Federal baniu o financiamento empresarial de campanha como se ele não fosse mais existir. Nós sabemos que o financiamento empresarial de campanha é como a água da chuva, ele vai penetrando e encontrando o seu espaço. E se não houver financiamento empresarial, vai haver financiamento por organização criminosa, que é pior ainda, que permite uma infiltração criminosa na administração, no Estado e nos governos. Portanto, numa situação de profunda opacidade de interesses em jogo, nós não questionamos mais, nós não nos preocupamos mais com a universalização do sufrágio para a afirmação da democracia. Nós passamos a nos preocupar com o problema da representatividade ou da representação, da frouxidão de representação. Nós não sabemos a quem os nossos políticos, os nossos agentes públicos representam. Bom, se nós não sabemos a quem os nossos políticos e agentes públicos representam,
Nós não sabemos para onde vai o nosso país, não sabemos qual é o projeto que determina os rumos do país. Agora, Valim, o que é essa posição do IRI e de vocês, por exemplo, se difere, se distancia de uma certa paranoia que tem em alguns ambientes, por exemplo, nos ambientes militares e tal, em relação aos interesses estrangeiros que as ONGs carregam, em especial, por exemplo, na Amazônia, né? Há sempre todo um discurso de que as ONGs estão ali Uhum. na defesa de interesses internacionais contra o interesse nacional, e a gente tem visto que tem acontecido um pouco também, quer dizer, nesse governo Bolsonaro, como bem ressaltou o Valfrido, a Claro, Amazônia virou um espaço de organização criminosa, porque claro. tem sido assim, totalmente desregulamentado, totalmente ao Deus dará. Qual é a diferença? Assim, o que que difere esta ideia e essa discussão, esse debate que vocês querem levar adiante dessa teoria de conspiração, dessa paranoia que alguns setores brasileiros carregam? Algumas ideias podem ser manejadas para fins espúrios. Então, aqui, por exemplo, o tema da transparência, ou muitas vezes até o tema do controle das organizações não governamentais, serve para, por vezes, vulnerar organizações não governamentais que militam em favor dos direitos humanos, do meio ambiente, entre outros temas muito relevantes, né? E é isso que, essa é uma peculiaridade desse tema também. A gente tem plena consciência disso, que a extrema-direita também impunha essa bandeira, né? É muito conhecida a lei de transparência do Viktor Orbán, da Hungria. Defendem essa pauta por razões equivocadas, né? E muitas vezes utilizam também esse mote do controle para, no final das contas, esvaziar essas organizações governamentais ou criar tantos embaraços que se torna impossível o livre exercício das atividades por essas organizações. É óbvio que não é isso que nós defendemos. O que nós defendemos é simplesmente um dever de transparência dessas ONGs que recebam recursos internacionais, pelas razões tão bem explicadas pelo Valfrido. E eu vou dar um exemplo muito recente e muito eloquente. Manifestações de 2013, que para muitos foi o estopim de toda a desgraça que nós vivemos nos últimos anos no Brasil. Qual foi uma das coisas que nós descobrimos depois de alguns anos dessas manifestações? Que havia muito recurso estrangeiro infiltrado ali. Os meninos lá diziam, não, aqui a gente juntou cada um, pegou R$ 20 de cada um, compramos bandeira e mobilizamos o Brasil e tiramos uma presidente da República. É óbvio que isso é uma loucura. E depois nós descobrimos que havia uma série, um conjunto de organizações internacionais, notadamente americanas, que injetaram dinheiro e recursos e deram as condições para aquilo se tornasse viável. E é isso que nós queremos evitar, né, Valfrido? Acho que é por aí. Essa é a Isso ideia. mesmo, Rafael. Eu acho que esse argumento, essa objeção, olha, nós não devemos tocar nesse assunto justamente porque ele será manejado pela ultradireita para criminalizar as ONGs do campo progressista. Bom, esse é um argumento frouxo, que não para de pé. A melhor defesa para as ONGs do campo progressista, ou de qualquer campo, é a transparência. Ou seja, é a melhor arma contra o lawfare. Porque o que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando do manejo da legislação, da disciplina jurídica das organizações não governamentais para proscrever organizações não governamentais que militam num determinado campo ideológico. É esse o receio. O melhor antídoto contra isso é a transparência. É a transparência. Olha, nós não estamos aqui defendendo, senão, interesses brasileiros. Podemos até receber dinheiro de fora. Podemos até receber dinheiro
de nações estrangeiras, empresas estrangeiras, pouco importa, cujo interesse está compassado com os interesses do Brasil. Essa accountability, essa prestação de contas ao eleitor, ao soberano, ela é indispensável numa democracia. É esse o nosso ponto. Nós, do IRI, queremos nos submeter a isso e nós entendemos que todos devem se submeter a essa accountability. Agora, Valfrido, do ponto de vista legal, o que precisa ser arranjado na legislação brasileira para garantir essa transparência? Por exemplo, no caso dos Estados Unidos, você citou aí pelo menos 4 leis ou regulamentos diferentes. No caso do Brasil, precisaria ser feito o quê exatamente? Ora, Sérgio, nós temos, veja só, nós já temos uma série de normas que disciplinam as ONGs que recebem recurso público. Então, uma regulação pesada, boa, foi feita e feita por gente muito competente. Mas nós não temos nada que discipline as ONGs que não recebem recurso. Nós, obviamente, temos toda uma legislação que erigiu e que determina o modo de operação do aparato de controle do Estado. Então, a legislação de lavagem de dinheiro, a legislação que controla e, portanto, pune a atividade criminosa no Brasil e aí por diante. Mas nós não temos nada, absolutamente nada, que discipline o lobby, a influência, devida e indevida. Nós não discutimos no Brasil ainda o que é influência devida e o que é influência indevida. Esse termo não é meu, viu? É da OCDE. Esse termo é da OCDE. Influência indevida no contexto do lobby. O que nós, brasileiros, entendemos como uma influência indevida? O que não pode? O que pode? E nós não estamos falando aqui da liberdade de associação, que passa a ser um direito fundamental já na primeira Constituição do Brasil. Na primeira Constituição da República, perdão, não do Império, mas da República, isso passa a ser um direito fundamental. Nós não estamos falando disso, nós estamos falando de como é que essa atividade associativa deve se organizar. Eu acho que o que o IRI tem de fazer, em primeiro lugar, e eu queria ouvir o Rafael também, se você me permitir a esse respeito, é, primeiro, congregar os principais especialistas do Brasil e ouvi-los. Nós não somos donos da razão. Temos que ouvir os especialistas no tema. Primeira coisa. Segunda coisa, primeira coisa que a gente pode propor é um documento de autorregulação para as ONGs. As ONGs sérias se submetem espontaneamente a uma regulação privada. E, em terceiro lugar, se isso funcionar bem por um tempo, acho que sim, nós temos que propor ao parlamento, muito embora isso não interesse a maior parte da classe política, propor ao parlamento uma regulação pública, ou seja, a norma de ordem pública que disciplina o tema. Esse é o caminho que nós estamos discutindo, né, Valfrido? E lembrando, Sérgio, que há ao menos 2 projetos de lei sobre esse tema. Tentando... É curioso que um da direita e um da esquerda. E falando mais ou menos a mesma coisa. E o que dizem esses projetos de lei é que, na verdade, eles inserem uma obrigação legal, tal como eu coloquei aqui, de transparência, criam uma espécie de um portal, né, em que essas ONGs deveriam colocar suas informações. Então, algo também que não é tão complexo assim. Mas eu concordo com o Valfrido que nós queríamos deflagrar esse movimento de um tema que nos parece fundamental ao país, reunir as pessoas interessadas e especialistas no tema, para que a gente possa avançar com densidade e sem também atropelos em relação a esse tema da transparência nas organizações não governamentais. Agora, Valim, Valfrido, por que vocês acham que a discussão sobre uma regulamentação do lobby não caminha no Brasil, embora seja um tema já discutido há algum tempo também? A gente sabe que, obviamente, a função acabou sendo estigmatizada no Brasil. Você chama de lobista, na verdade, uma outra figura. Em geral, são realmente criminosos mesmo. Você chama de lobista um cara que está lá fazendo uma outra coisa.
Uhum. Isso acabou, obviamente, manchando a discussão, acabou criando uma imagem errada do que é a função do lobista, por exemplo, nos Estados Unidos. Mas, fora isso, por que vocês acham que essa é uma discussão que não consegue andar, no Congresso? Vamos lá, vou Basicamente, porque isso não interessa ao parlamentar. Simples assim. E é revelar as muito. influências. Hã? Revelar as Revelar as influências. influências. Você Ah, colocar a nu, pôr a nu toda é. o funcionamento real da democracia. Quem é que manda no parlamentar? É o eleitor que vota nele ou é aquele que o financia? Quem tem dúvida disso? Quem tem dúvida disso? Ninguém tem dúvida de qual é a resposta para isso. E o que a gente chama E de o par... Valfrido, o que a gente chama de lobista é só quem tem dinheiro para contratar um profissional que exerce a influência. As pessoas que não têm recursos, geralmente as minorias, elas não vão ter essa estrutura para exercer essa influência, por isso que uma disciplina jurídica dessa atividade, que passaria, induvidosamente, por um acerto de contas em relação a tudo isso, não interessa ah. aos reais donos do poder, né? E lembrando que o parlamento, no governo Bolsonaro, recentemente, legalizou o lobby por meio da atividade do advogado. Hoje, Uhum. o lobby realizado por advogado é atividade ilícita. E quando eu falo de lobby, eu falo, inclusive, da atuação do advogado para os fins de produção de normas, ou seja, de proposição de anteprojetos e de realização de pressão, de representação de grupos da sociedade civil para fins de pressão de parlamentares. Ou seja, o advogado pode, está na lei, ele pode ir ao Congresso fazer um corpo a corpo com o parlamentar para representar interesses de sociedades, de grupos da sociedade, de grupos de pressão na sociedade. Isso já está no ordenamento jurídico brasileiro. Né? Nós precisamos prosseguir nessa disciplina, dando maior transparência, fazendo a regulação fina, a disciplina fina dessa atividade, para que as pessoas saibam quem é quem, saibam quais são os interesses em jogo. Senão eu vou votar num parlamentar achando que ele é pacifista quando ele recebe dinheiro da indústria do armamento. Isso é estelionato eleitoral. Nós temos uma legislação que conspira pelo estelionato eleitoral. De qualquer forma, você tem uma organização aí muito, vamos dizer assim, ela é mais informal do que tudo, mas que, de certa forma, abriria espaço para essa discussão, que são essas chamadas bancadas, né? Então, você tem a tal bancada da bala, a bancada da Bíblia, a bancada do boi, que acaba sendo uma organização mais feita pela imprensa do que tudo, mas aí de qualquer forma, há algum caminho que permite uma discussão, né? Ou não? Quer dizer, é um princípio ou é totalmente diferente do que deveria ser? Olha, se você pegar o regramento das bancadas, que são organizações supraparlamentares, elas congregam deputados e senadores dos vários partidos que são, de certa forma, agregados em razão de um tema, para estudar e representar um tema. Agronegócio, questões dos indígenas, os direitos dos autistas, tem bancada de tudo. Né? Nós vamos verificar, por exemplo, que essas bancadas se submetem a uma única regra da mesa diretora do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, melhor dizendo, que é a seguinte: elas não podem se financiar com dinheiro público. Sabia disso? Não, Bom, não se elas sabia. não podem se financiar com dinheiro público, elas são financiadas com dinheiro privado. Podem receber financiamento privado. E aí, além disso, qual é o regramento que tem? Nenhum. Então, quer dizer que o parlamentar pode receber um dinheiro privado para financiar as atividades de uma bancada? Sim, no caso, já houve decisões no caso concreto dizendo isso. Você imagina a bagunça que é isso? Imagina a bagunça que é isso. Né? O parlamentar recebendo alguns milhões de reais para financiar atividade, estudos, viagens, almoços, congressos, seminários, propaganda, para disseminar projetos
afetos e que, de alguma forma, interessam um determinado grupo da sociedade civil. Não é o caso de regular isso? Justamente isso, Vale, que eu queria tocar. Quer dizer, na verdade, se você, ao contrário do que muita gente pensa, uma regulamentação bem feita do lobby tenderia, né, no mundo ideal, assim, ou mesmo com todas as imperfeições, tenderia a reduzir justamente esse achaque, essa corrupção que permeia hoje a vida pública brasileira em grande quantidade, e essa falta de transparência, inclusive, que se exacerbou com o tal do orçamento secreto, além de tudo, que é uma compra intraparlamentar, mas no fundo é o seguinte, uma regulamentação bem feita do lobby tenderia a você ter pelo menos parlamentares que possam ser escrutinados de uma forma muito mais clara e, portanto, a sociedade saberia com mais precisão o que ele defende, de quem ele recebe dinheiro e quais as ideias ele está comprometido, sem que isso leve a uma discussão sobre se ele está recebendo algum por fora, como a campanha dele é financiada, não é isso? Sérgio, negar o lobby, a gente sempre fala isso, né, Alfredo? É como negar a existência, é um negacionismo que só interessa aqueles que querem efetivamente, vamos dizer, produzir malfeitos aí, porque é algo connatural à democracia, ao jogo democrático. O exercício dessa influência sobre aqueles que ostentam um poder de decidir sobre algo. Isso sempre vai existir. Portanto, é algo tão óbvio que é preciso disciplinar essa atividade para que não haja um desequilíbrio no exercício dessa influência, né? Que negar isso é mais uma das, entre tantos negacionismos, é que aqui o negacionismo A é um graça, negacionismo interessado, ah, porque é. é de uma clareza absoluta que é preciso disciplinar essa atividade. Agora, Walfrid, você falou um pouco disso ao longo da entrevista, mas quais são os próximos passos? Como é que vocês pretendem levar à frente essa discussão e de que maneira? Muito bom, Sérgio. Nós gostamos de fazer as coisas de maneira transparente, né? Então, o próximo passo, o IRI vai fazer convites a especialistas no tema, a outras ONGs, para basicamente engrossar as reflexões a partir de uma discussão. Nós queremos ouvir os outros, ouvir os prós e contras. Nós já começamos a fazer isso. Nós já chamamos algumas pessoas, alguns opositores já estiveram conosco, trouxeram argumentos, os argumentos não nos convenceram, nós os convidamos para refletir sobre os seus próprios argumentos, para tentar nos convencer um pouco mais ou um pouco melhor, e especialistas no tema, vamos fazer seminários, vamos fazer lives, vamos fazer grupos de discussão, e vamos, evidentemente, propor um corpo de regras de autorregulação para as ONGs. É importante deixar claro e reforçar a ideia de que tudo isso que nós estamos vivendo no Brasil é produto da democracia. Não é um laivo de autoritarismo, é a democracia que, desregulada, não submetida a uma regulação fina, é incapaz de levar à concreção o projeto constitucional. É a democracia que, sem disciplina do lobby, produz corrupção. É evidente. E uma democracia sem disciplina do lobby também é democracia. Só que não é a democracia que nós queremos. Como diria o professor Goffredo da Silva Teles, num dos seus estudos célebres, a desordem é só uma ordem que não nos agrada. Né? Nós temos aqui uma democracia demasiado desordenada sob o ponto de vista daquilo que nós queremos. E muito pouca disposição de regular, de levar essa democracia a uma disciplina fina. Quando a gente fala de combate à corrupção puramente punitivista, nós estamos enxugando gelo. Nós temos que ir às causas da corrupção. E uma das causas da corrupção é a falta de transparência no financiamento, não é? E no exercício de influência sobre agentes públicos, governos, burocracia estatal,
E agora, como diria o CDE, uma influência sobre a formação da volição, da vontade do eleitor, também por meio das redes sociais. Se nós deixarmos isso de maneira desregulada, se nós não nos debruçarmos sobre isso, né, se nós não, como sociedade civil, não estudarmos esses temas, enfim, nós teremos a nossa democracia produzindo todo tipo de aberrações. Pobreza, desigualdade, corrupção e aí por diante. É isso, Valim? É isso mesmo. Subscrevo. Está falando de crise da democracia, tal, quando, na verdade, como o Valfrido falou, a democracia precisa de uma disciplina adequada, senão as coisas nunca vão funcionar, né? Então, e a gente precisa enfrentar esses temas. É sempre espinhoso enfrentar esses temas. A gente está vendo já, e a gente já imaginava, quando lançamos essa campanha, que não seria tarefa fácil, mas nós estamos sempre dispostos a enfrentar e nos E a ser parece... dissuadidos, inclusive. Podemos estar errados. Exatamente, claro. Aliás, não é infrequente não é infrequente que estejamos. Nós Sim, cometemos erros todo santo dia, sim, mas precisam trazer bons argumentos para provar o equívoco, né? exatamente. Então, é importante lançarmos essas ideias, discutirmos e ver como a gente aprimora a nossa democracia.